Cara, é o seguinte, queria começar esse papo. Eu sempre eu falo muito do óbvio, que a gente está vivendo um momento tão distópico que às vezes é bom a gente começar do início, do princípio, né? Saca? Ainda mais que eu imagino que muita rapaziada nova vai ver esse vídeo e talvez seja um estímulo, né, para quem faz arte nesse país ingrato que não valoriza arte porra nenhuma, nem artistas. Como é que foi o início, cara? Como é que a arte entrou assim na sua veia? Como é que foi o impacto inicial e que te levou até hoje você estar nessa paixão pela arte? Porque, como eu repito, para fazer arte nesse país de merda, né? Só tendo muita paixão, cara. Como é que foi esse início? Então, assim, antes de iniciar minha fala, né, sobre o meu processo, como é que aconteceu tudo, essa coisa meio biográfica, esse programa é bem punk, né? Assim, ele fazer esse adendo aqui, esse comentário que eu acho que é fundamental, assim, ele tem essa característica anárquica, né? Tanto é que logo no início deu um problema na tecnologia. Isso é bem interessante, assim, é uma coisa que eu logo fui como é que se diz? Recebido por uma tecnologia que eu não estou acostumado. Eu vou dizer para você que eu, inclusive, tenho até uma certa, assim, como é que fala? Uma resistência a essa coisa de live, enfim, essas reuniões via online, né, virtuais. Mas, enfim, estou aqui e eu só queria fazer esse comentário, assim, porque eu achei muito interessante isso, essa experiência inicial, assim, como é que se diz? Esse prelúdio, né? Mas então, cara, eu vou tentar ser breve, eu sou bem prolixo, assim, saca? Se você achar que eu tô falando demais, você me dá um Fala, pode corte aí. falar, que aqui é o espaço para isso. Cara, quando eu comecei a mexer me envolver com arte, eu era muito novo, assim, eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade e pintou um concurso na minha escola. Eu fazia naquela época era o primário, né? E eu fazia o primário e pintou uma coisa de 21 de setembro, dia da árvore. E aí eu fiz lá um desenho todo num cartaz e tal, inclusive não ganhei prêmio nenhum, como é de praxe, assim, na minha trajetória. Eu estou sendo sempre desclassificado, estou sendo sempre tirado. Enfim, eu nunca ganho prêmio, nunca sou selecionado, eu nunca entro assim nesses salões, nesses espaços
de legitimação. Se for para ganhar prêmio, é que eu não entro mesmo. Mas isso aí eu estou acostumado. Mas, enfim, porque é uma coisa meio... É quase que uma tradição. E aí, assim, eu participei desse concurso, não ganhei, fiquei meio decepcionado, eu tinha uns 10 anos de idade, mas só que eu despertei, né? E comecei a desenhar, cara. Né? Comecei a desenhar e eu fazia... eu desenhava de tudo, né? E aí, cara, assim, lá por volta dos 11 para os 12 anos, eu comecei a, a ver um programa que tinha na televisão, na TV Bandeirantes, que era o programa do Daniel Azulay. Né? Era um programa que ele ensinava a gente a desenhar e ele dava umas dicas muito interessantes. Foi meu primeiro professor, foi meu primeiro contato com essa coisa mais sistemática, o aprendizado e tal. E depois eu comecei a colecionar uma revista muito famosa na época, nem sei se hoje em dia ela é mais famosa. Inclusive, curioso que o Daniel Azulay morreu, veio a falecer de Covid em 2020, né, logo no início da pandemia, e depois o Derzu, que é um dos criadores dessa história em quadrinho, que foi também uma escola para mim, uma grande referência, que é o Asterix e Obelix, e o Maurício de Souza, né? Eu acho que essas foram as três grandes referências para mim no campo da arte, assim, de aprendizado, de aprender e tal. Eu acho que até hoje eles me influenciam muito, assim. O Maurício de Souza, o Terzu, né? Que é um dos criadores do Asterix e Obelix, e o Daniel Azulay, assim. São essas três referências. Depois eu fui trabalhar com publicidade, porque virei adolescente. A minha ideia era ser publicitário, assim, né? Mas depois isso não deu certo, e eu lá por volta dos 18 anos, lendo sobre artistas, comecei a tomar contato com a arte goiana, né? Com essa coisa de exposição, Cirão Franco, esses artistas, né? Que na década de 80 tinha uma projeção muito grande no meio, né, da cidade, assim, a Goiânia dos anos 80, eu acho inclusive que nos anos 80 era muito mais do que é hoje, né, existia uma efervescência cultural muito forte. Eu fui pego por isso daí, não só eu, mas vários artistas que são da minha geração, que se tornaram artistas consagrados, né, participaram dessa cena, né, dessa movimentação toda. E eu, assim, foi meio por volta dos 18 anos, eu tinha sido demitido de uma empresa onde eu trabalhava, era uma confecção. Eu tinha sido demitido de uma agência de publicidade, depois fui trabalhar nessa confecção. Era uma confecção que trabalhava com malha, com essa coisa de silkscreen, eu era arte finalista, aí fui demitido. E aí um amigo meu, eu tinha uns livros também, que era de um cunhado meu, uns livros esses livros, né, clássicos, assim, os grandes artistas e tal. E assim, foi um dos primeiros contatos, né? E assim, eu fiquei muito encantado. E esses livros, eles meio que romantizam muito também a história, né? E eu fui pego por aquilo ali. Pô, você é artista, cara. 18 anos, bateu na cabeça que eu ia ser artista. Aí chegou lá um amigo meu também com um monte de revistas dessas também. Lembro até hoje os grandes artistas. E assim, fiquei encantado com a história do Michelangelo, Leonardo da Vinci, os impressionistas. Aí, né? Achei que fosse fácil ser artista, né? E virei artista, assim, tentei, né? Aí tô até hoje, assim, tentando ser alguma coisa nesse mundo aí das artes, que não é muito fácil, né? Uma das coisas que quando eu me tornei professor, uma das coisas que também foi uma coisa que eu não esperava, né? Foi uma coisa que aconteceu assim. Na realidade, eu nunca pensei em ser artista assim, né? Foi uma coisa que surgiu assim, brotou. Não era uma coisa que eu tinha, almejava, né? As coisas foram surgindo, até mesmo fazer a faculdade e tal, foi uma coisa também assim, motivado por outras questões, porque na realidade eu queria ser um artista assim como Van Gogh tinha como é que se diz, esse romantismo, né? Porque eu acho que tem um quê de romantismo nisso daí. Não que eu acho que
ser um artista autodidata, que a gente conhece vários artistas autodidatas que são geniais, né? E nem desprezo também aquele artista que passa por uma academia, por um ensino sistemático, enfim. Eu sei que as coisas foram aparecendo assim. A própria ideia de ser professor, ela surgiu muito assim, né? Eu estava lá, pô, peraí, tem essa coisa de professor substituto, pô, de repente é uma forma de me manter, né, e tal. E aí você começa a apresentar seminários, e você começa a ver, né, observar, porque quando eu entrei, eu já era um homem, né, já era um adulto, assim, eu já tinha 35 anos de idade. E isso, então assim, essas coisas foram aparecendo, né, foram surgindo, e aí me tornei, né, tornei professor. Fui dar aula de História da Arte, passei por algumas disciplinas práticas, né? Principalmente quando eu dei aula na PUC, no departamento de arquitetura. E aí, assim, é interessante que a minha experiência como professor na PUC foi muito interessante, porque eu voltei para um conhecimento tecnicista que eu não tive muito na minha graduação de artes visuais, né? Então, assim, aquilo foi muito positivo, inclusive até para o meu próprio desenho. Meu desenho se desenvolveu muito. Eu fui dar aula de desenho e aprendi, sabe? Dando aula, eu aprendi coisas que eu não sabia, né? E isso foi muito interessante. Foi uma via de mão dupla, assim, foi um aprendizado muito, muito rico, né? Ter tido essa experiência, assim, de estar, né, ensinando e aprendendo, né? Porque eu tinha, de alguma maneira, eu tinha que aprender também para poder ensinar daquela forma que era o sistema de ensino da PUC, que era diferente, né, da FAV, porque tinha uma outra, como se diz, um outro objetivo, né? O curso de arquitetura, enfim, tinha uma outra tradição, vamos dizer assim, né? O curso de arte plástica e de artes visuais tinha uma outra perspectiva, uma outra tradição, e o curso de arquitetura ia num outro caminho. E era bastante interessante essas duas experiências, assim, como professor na PUC e como professor também na FAV, na Faculdade de Artes Visuais. E é isso, Não assim, pode. e aí tô nessa lida aí, nessa luta. Não é fácil, né? O funil, o crivo que você passa para se tornar um artista consagrado, valorizado pelo mercado, pelos curadores, né? Essa coisa toda, por esses espaços de legitimação, o crivo é muito fechado. E nem sempre, né? Por mais que essa ideia seja vendida, né? Uma das coisas que me afastou da docência foi um pouco isso, né? Porque existe um fosso muito grande, uma distância muito grande entre o que é passado para o aluno, o que é passado para o artista jovem, né? O que é vendido, o que é trabalhado no imaginário dele e o que acontece de fato, né? São muito poucos aqueles que vão chegar a um espaço de legitimação, né? De consagração. E o crivo é muito, muito fechado. E não basta ter um trabalho muito interessante, não basta. Eu costumo dizer que existem dois lugares, né, ou até mais outros lugares, mas assim, os lugares mais fundamentais é aquele da produção, é aquele da circulação, e existe um lugar de bastidor onde você constrói relações e que essas relações elas vão te projetar, né? E que às vezes isso não é muito claro, né? Isso não está claro, isso não é posto.
né? E, inclusive, quem diz o que não é, quem diz que é artista ou que não comenta disso, não fala. Isso não é uma coisa, né? Tipo, parece aquele meme que existe na internet, né? A realidade e a... Como é que se diz lá? Eu não estou lembrando aqui. Tem a realidade e a, o projeto, né? A ideia e a realidade. Existe uma distância muito grande, né? Mas né? É o jogo, é a forma como isso tá posto, assim. E aí você opta por estar ali ou não. E aí quando você aceita as regras do jogo, você acaba legitimando, né, o jogo como ele é jogado. Né? E aí você está sujeito a todo tipo de meandros, né, de questões que esse campo oferece, né, que esse embate, assim, esse conflito, né. Não é fácil, né, não é fácil, assim. Porque as pessoas têm essa ideia, né, um tanto quanto romântica, né, de que a arte é uma coisa muito fácil, que é uma coisa maravilhosa. Eu lembro de um documentário que eu vi, num vídeo de uma artista, ela falando assim, olha, não, arte é sofrimento, né? E eu concordo plenamente com ela, a arte é sofrimento, é 90% de sofrimento e, sabe, uns 10% ali de, sabe, de alegria mesmo, né, com o meu trabalho. Eu tenho uma relação de amor e ódio, assim. Eu vivo muito bem na hora que eu estou produzindo. Depois que eu termino, eu quero, sabe, às vezes dá vontade de destruir, assim. Isso pode parecer chocante, mas cara, isso é uma relação que se estabelece. Não sei se essa é uma relação esquizofrênica ou como é que eu poderia chamar isso, mas é uma relação que existe, acontece comigo. Não sei com os outros, né? Mas assim, eu vivo uma lua de mel no momento que eu estou produzindo, né? No processo, né? Quando eu paro para pensar, para idealizar e quando eu vou produzindo aquilo, né? Materializando aquilo, né? Como eu trabalho com pintura, quando eu vou pintando, quando eu vou jogando cor, quando eu vou misturando cores, quando eu vou encontrando elementos, aí aquilo é fantástico para mim, aquilo é maravilhoso. Mas depois, cara, puta que pariu.